essa semana, quando eu tava voltando lá do abrigo de animais que eu tô ajudando, né? Eu tava voltando pra casa e tava chovendo. E assim, na beira da estrada tinha um monte de árvores e coisas jogadas fora. E aí, passando, eu vi um monte de livros que tava no meio dessas árvores, dessas coisas. Estavam úmidos, molhados, né? Mas era só a borda das folhas. E aí eu fui lá e catei os que eu me interessei e levei pra casa e passei um paninho em todos eles pra deixar mais limpinho, né? E aí a minha ideia com esses livros é fazer colagem, né? Quero voltar a fazer porque é uma coisa que eu gosto, mas eu ainda não tenho muito material. E eram livros antigos, então as imagens deles são assim nessa uma vibe meio antiga, que eu acho legal. E o mais legal foi que, enquanto eu tava lá catando os livros, tirando eles do meio das folhas, né? Porque tinha árvores lá no meio, tirei ele do meio da sujeira e deixei empilhadinho, assim, os outros que eu não queria. Porque eram assuntos assim, sei lá, doenças do mundo, coisas que envolvia matemática, coisa que não me interessava muito, assim, que não tinham imagens muito interessantes também. Aí eu deixei lá, mas com um aperto no coração, porque eu tenho um certo lado acumuladora e que cata coisas na rua. Mas uma vozinha assim me falou assim: deixa ali, pega só o que te interessar e deixa ali. E aí no outro dia eu fui lá e vi que alguém já tinha levado os outros livros. Então, que bom, né? Porque eu peguei os que eram interessantes pra mim, deixei ajeitadinho os outros lá, e aí outra pessoa foi lá e pegou também. Talvez a pessoa não fosse fazer o que eu fiz de catar no meio da sujeira. Então, fique feliz que livros não foram jogados fora. E aí, então, esses livros ainda estão secando, na verdade, porque tem feito dias muito úmidos aqui, então nada seca direito. Eu deixei eles penduradinhos assim, numa gradezinha que eu tinha aqui, tá secando. Então, pretendo criar coisas com eles logo. Eu comprei uns fios pela internet, viajei na maionese e por um momento esqueci o que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que a maior parte das ruas estavam interditadas e tinha água ainda nos lugares, enfim. E comprei coisas pela internet, eu comprei uns fios e demorou um tempão pra chegar e agora finalmente chegou. Aí eu percebi que eu comprei os fios errados. Eles são bem mais finos do que eu queria que fosse. Enfim, eu comprei errado. E eu comprei um preto, um vermelho e um off-white. Que na verdade são cores que eu queria pra fazer outra peça. Foi um detalhe que esse aqui é o fio amigurumi e o que eu precisava era o fio amigurumi maxi, entendeu? Não sei o que deu na minha mente, mas enfim, elas vão ser úteis. A vermelha ainda não sei com o que eu posso fazer, mas as outras duas cores eu já tô testando uma peça pra fazer. Já que ela tá aqui, vou testar essa peça primeiro, né? Mas enfim. A minha ideia no meu ateliê é eu misturar técnicas têxteis. Coisas de macramê, de crochê e costura. Eu acho que a maior parte seria acessórios. Eu penso em fazer bolsas, gorros, né, toucas assim. Tem pulseiras, coisas assim. Eu já mostrei alguns vídeos aí o que eu já testei. E aí, quando eu falo isso até agora, fica meio vago, né? Porque eu falo, as peças no meu ateliê, eu quero testar as coisas no meu ateliê e eu mostro os materiais. E eu quase não mostro as peças finalizadas. Então eu vou mostrar todas as coisas que eu já fiz pra testar das minhas ideias de coisas pra vender no ateliê. Eu não sei se estão todas aqui, mas são as peças que eu fiz pra testar. Primeiramente, as bolsas que eu acho muito bonitas, que tem a versão pequenininha
E tem também a grandona, que é igual. Eu fiz essa aqui primeiro, e aí depois eu resolvi fazer uma versão maior. A minha ideia é colocar essa alça preta aqui na pequena também, tá? Eu só botei essa daqui porque foi a que eu tinha no momento. Aí, combinando assim, meio que pra ser um parzinho, sabe? De colocar junto, que é essas mini bolsinhas assim. Então tem essa bolsinha aqui que é de pôr garrafa de água, sabe? Eu achei bem bonitinha. Eu fiz de vermelho porque era o fio que eu tinha nesse momento. É esse fio que eu quero usar pra fazer as outras, mas eu não sei se vermelho, né? Apesar de eu ter gostado dessa cor, mas a princípio eu fiz só pra testar mesmo nessa cor, porque era essa cor de fio que eu tinha no momento. Tem também a mochila saco, que é aquelas mochilinhas bem comuns por aí, mas eu quis testar pra ver se eu ia conseguir costurar isso, né? Porque ela é bem simples, mas dá trabalho, tá? Digo que deu trabalho pra fazer. Eu fiz com esse tecido, que era um retalho que eu tinha aqui. Não esperava gostar tanto, tá? Mas eu gostei dela assim, estampadinha com essas flores. Esse fio aqui, inclusive, eu mostrei que eu comprei ele num daqueles vídeos que eu fui na loja de armarinho, sabe? E aí foi pra fazer essa mochila aí. Agora, uma das peças que eu já fazia no meu ateliê antes são essas plumas aqui, que são de pôr no retrovisor do carro, sabe? Ela fica assim bem bonitinha, balançandinho assim, ó. Eu ainda não tenho certeza sobre esse zoinho pendurado aqui, mas ela assim em si, eu gosto, sabe? Mas eu queria botar alguma coisa que fosse de proteção, aí eu fiz esse negocinho aqui, mas eu ainda não tenho certeza se vai ficar assim. Outra coisa que eu fiz aqui, que essa aqui eu tenho quase certeza que eu não vou continuar fazendo no ateliê, porque não são muito tipo de peça que eu aproveitei o processo de fazer, sabe? Que são esses bichinhos aqui, que é pra gatos. Eu tinha esses fios aqui sobrando e eu quis criar alguma coisa com eles. Esse eu tenho certeza que eu quero pôr no ateliê pra vender esses aqui, sabe? Mas eu não tenho certeza se eu vou ter reposição deles, entendeu? E agora tem outras peças que são as scrunchies, tá? Que são essas bolachinhas de cabelo, que provavelmente, por elas ter sido feitas com retalhos de tecido residuais, essas aqui especificamente, eu acho que eu vou pôr de brinde em algum momento. Mas eu ainda não tenho certeza se eu quero vender as scrunchies assim no ateliê. E outra coisa também que acho que vai ser só de brinde são esses chaveiros, que também são feitos com tecido residual. Então é isso, eu acho que eu testei várias coisas diferentes, tem algumas várias coisas que eu quero testar ainda. Ah, eu esqueci de uma coisa, calma. Que são aqui, ó, as pulseiras que eu faço de macramê, ó. Que é a de olho grego. Tem essa aqui que é dupla com o olho grego e a 7 nós. E tem só a 7 nós. Eu gosto muito, agora eu tô usando a 7 nós, que é só sozinha. Mas antes eu usava essa daqui. Enfim, também tem outras assim que eu já tinha feito, que eu vendia no ateliê também. Essas aqui. Tem as flags que eu quero continuar fazendo. E os suportes de macramê. Tem esses aqui, que é de pôr na parede. Mas assim, antes eu fazia o vaso também pra vender junto, sabe? Só que eu já não tenho mais muita paciência pra fazer os vasos. E também, como eu tenho ideia de vender pela internet, o peso de um vaso de cimento encareceria muito o frete. Ah, enfim, é muita coisinha a mais que tem que fazer se vender uma coisa que pode quebrar, né? Então, a minha ideia é se eu continuar fazendo, isso inclusive eu ainda não tenho 100% de certeza por causa disso. Se eu vou continuar vendendo os suportes de planta, é justamente por eu não fazer mais o vaso em si. A minha ideia seria só vender o suporte, tá? Mas tá aí, então eu gosto bastante
desse suporte aqui, né? Inclusive eu peguei um pra mim, mas já tem mais pronto deles também. E esse aqui eu vou vir aqui na sala, que são esses aqui, tá? Esse daqui também, fui eu que fiz o vaso também. Então eu vendia ele assim, tudo junto, sabe? Eu gosto muito de fazer esses suportes assim. Então eu tenho ideia de fazer outros que são mais criativos, assim. Por isso que foi um dos motivos de eu ter decidido mudar um pouco o tipo de coisa que eu faço no ateliê. Eu queria uma coisa que eu pudesse ser mais criativa, sabe? Acho que agora eu mostrei todas as minhas ideias. Tem coisas que é certo que eu vou vender no ateliê, e tem outras que ainda tá em processo de criação. Então, fiz essa peça aqui. E ela é um capuz, tipo assim, como se fosse o capuz de um casaco, sabe? Ou assim. Ai, que bonitinha. Deixa eu botar aqui uma jaqueta. Com a jaqueta. Quando botar o capuz, fica assim, bota a gola aqui, fica quentinho nas costas, né? Assim. E quando quiser tirar, fica como se fosse o capuz de uma blusa que estiver por baixo. Eu achei legal. Achei bonitinha. Eu usaria, porque sim, porque eu acho legal. Eu não sei se eu boto forro ou não, porque daí com forro ficaria mais quentinho. Mas eu gostei, assim, aparecendo, sabe? Os detalhes, o desenho do crochê, sabe? Assim. Gostei também, não sei. E aqui ainda sobrou. O off-white foi quase todo. E o preto tem... Não sei, tem ainda bastante. Tem metade do rolinho. Ainda dá pra fazer algumas coisas. O vermelho, né? Eu não usei. Acabou que eu demorei um pouco pra fazer, né? Porque eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Eu fiz só seguindo uma referência que eu vi. Então, essa parte aqui da costura eu fiz outras vezes pra testar. A borda aqui, o acabamento da borda também. Eu tinha feito um pedaço 2 vezes pra ver se ele mais larguinho ia ficar melhor. Eu não vi muita diferença, eu achei que uma bordinha fininha assim, preta, só pra dar um acabamentinho, tava bom já também. Por isso que eu gosto de testar as peças antes. Eu gostei muito de como ficou. Foi bom e não foi, né? Eu ter comprado os fios errados, porque eu fiz uma peça que eu não tava esperando fazer, mas no fim eu gostei de como ela ficou, então... Enfim, sei que pode parecer um monte de coisa aleatória, mas futuramente vai fazer sentido todas essas coisas. O meu trabalho que eu quero daqui pra frente não é só o meu ateliê, mas também envolve a fotografia aqui dos vídeos. Acho que pra resumir, tudo o que eu quero daqui pra frente é inspirar as pessoas a terem uma vida e consumir coisas mais significativamente, com mais sentido, com mais propósito, sabe? Falando isso, não explicou nada, continua sem fazer sentido. Mas enfim, tá? É isso. Esse é o registro de hoje. Obrigada por quem estiver assistindo. Se tu quiser se inscrever no canal para acompanhar todo esse processo do meu ateliê, também quero trazer outros tipos de coisas aqui, não é só o meu ateliê. Então é isso. Esse é o registro de hoje e até o próximo.